galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço. Estamos fechando quase 300 episódios e para comemorar essa data especial, eu trouxe aqui uma professora minha de matemática, segunda professora que eu já trago aqui no Colando. A primeira foi a Sora Anne e agora a Sora Annelise. Tudo bem contigo, Sora? Como é que tá? Oi, Ilha, tudo bem? Tô bem. Eu vejo que eu envelheço e vocês também, né? Essa é a parte boa. Eu fico triste porque eu tô ficando velho. Pois é, a gente tava fazendo conta antes, né? 2015, faz tempo já, faz tempo que eu não vejo vocês. Quase 10 anos. Quase 10 anos. Nesses 10 anos, muitas coisas aconteceram. Eu vi que tu foi morar no Rio de Janeiro, eu vi que tu voltou pro Rio Grande do Sul, eu vi que aconteceu muita coisa na tua vida. Mas, a primeira coisa que eu quero saber, como é que tu se apaixonou por matemática? Acho que tu não lembra da história. Na verdade, eu sempre quis ser professora, né? E no colégio eu tinha facilidade em matemática, assim, estudava escola pública, não era nada muito, assim, exigido de mim, mas eu me dava bem, né? Sim. E me dava muito bem em ciências, porque eu tinha muita curiosidade. Mas eu estudei no ensino médio com bolsa, no Colégio Dom Feliciano, em Gravataí, e aí a gente fez um passeio numa universidade. E aí, fazendo passeio na universidade, eu tive detalhes de como seria a faculdade de biologia, que eu também queria fazer. E aí eu tinha que decorar muito nome, muito detalhe. E vi a cadeira de anatomia, que eu tinha que fazer 3 ou 4, e aí abrir corpo, mexer em corpo, e aí eu pensei, cara, não é pra mim, né? Mas o mais interessante, eu acho que o mais estratégico é que quando tu vai escolher uma profissão, tu não sabe exatamente o que tu quer fazer, começa a conversar com as pessoas que têm experiência já, né? Que já escolheram, já fizeram. E eu trabalhava, né? Acho que essa história eu contei muitas vezes para vocês. Eu trabalhava como babá de 2 crianças. Isso eu lembrei. Lembra? Isso eu lembrei. Isso. E aí, os pais dessas crianças eram professores universitários. E eles davam aula em licenciatura. E aí, o seu Mário, que era o pai do Lourenço e da Isabela, ele disse, olha só, Nelly, se tu vai escolher licenciatura, escolhe matemática. Porque matemática tem no mínimo 5 períodos por turma. Então, se tu pegar uma escola que tem 4, 5 turmas, beirando aí tu já tem 20 períodos por semana para trabalhar. Então, tu não vai ficar pipocando. Sabe aquela história do professor trabalhar numa escola de manhã, de tarde em outra, 2 vezes na semana? É porque muitas vezes ele não consegue fechar uma manhã toda ou uma tarde toda. Ah, entendi. Tem toda essa questão de logística. Tem. E aí ele começou a fazer, é mais inteligente tu pegar, já que tu gosta de biologia e de matemática, pega matemática. Matemática sempre tem mais períodos. E isso foi uma grande verdade, porque quando eu sempre trabalhei no máximo em 2 escolas. A minha maior parte da vida foi em uma escola só. Porque aí eu tinha 5 turmas, 5 vezes 5, tinha 25 períodos, no mínimo. Então, eu já tive 30 períodos, que é o que eu tenho agora, já tive 40 períodos, que é o que eu já tive 30 no passado. períodos é 45 minutos cada um, 50 minutos? No La Salle é 50 minutos. Tá. A maioria das escolas é 50. Então, tu trabalha uma manhã toda até uma. Todas as manhãs até uma, se for 30 períodos, né? Sim. Então, tu tem aí, tu não precisa ficar se deslocando um monte, né? Sim. E foi bem inteligente, é uma estratégia inteligente. Eu não preciso procurar muitas escolas. E assim eu consigo ter uma renda, né, que me satisfaça, que eu consiga trabalhar. E aí eu acabei me apaixonando pela faculdade e tal, e eu acho matemática um pouco mais lógico dentro do que eu sou, de como eu sou. Eu gosto das coisas com explicação lógica, que prova que está certo ou não. Então, para mim, a matemática, sem falar na dificuldade nas linguagens, mas isso é outra pergunta. Não, mas a questão é que a matemática é o diabo, o demônio de muitas pessoas, né? Foi o meu durante muito tempo. Até a 8ª série eu era 10 em matemática. Do primeiro ano ao 3º ano eu fui 7, 7,5. Ou 6, dependendo do ano, né? Eu não lembro. Eu peguei recuperação. Pegou comigo? Sim, contigo. Pegou? Peguei recuperação contigo e eu quase chorei quando eu passei. Saí chorando no corredor porque eu tinha me formado, não aguentava mais a escola. E eu vou te falar que eu, hoje em dia, quase 10 anos depois que me formei no ensino médio, eu vejo que muitas coisas que a gente aprende na escola, a gente não usa pra nada. Isso é verdade. Logaritmo. Nunca usei logaritmo. Por que a gente tem que aprender isso? Tu, como professora de matemática, me explica isso. Na verdade, assim, eu vou te dizer, obviamente que a gente tem um currículo muito cheio no Brasil, tá? Então, a gente aprende muita coisa. Se a gente for pegar um currículo
americano ou um currículo canadense, que foram as pessoas que eu tive a oportunidade de comparar. Eu dei aula para alunos dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, americanos que vieram fazer intercâmbio, e dei aula, eu tenho um gato, e eu dei aula para alunos do Canadá, no próprio La Salle, um tempo. Uhum. Na época eu dava aula para a 8ª série e 2ª série do ensino médio lá no Rio. O nosso currículo ele é muito cheio, ou seja, a gente aprende muita coisa e não usa muita coisa, tá? Claro, ao longo do tempo isso vai ser usado para fazer um vestibular, para diferenciar um aluno de grande potencial, de um aluno de que não estudou muito, que é o eliminar os candidatos no Enem, enfim. Obviamente que se tu vai usar uma carreira que é ligada às exatas, tu vai ver logaritmos, né? Tu vai ter uma engenharia e tal. Então, precisa para tu ter essa base, né? Mas o que eu digo, e ainda mais agora, já me estendendo um pouquinho na tua pergunta e na resposta. A gente aprende muita coisa assim que a gente não usa no dia a dia, mas eu acho que o nosso cérebro e a capacidade que o aluno tem é muito maior do que a gente bota em prática. Sim, e cada vez menos a gente coloca em prática. Então, muitas vezes tu resolver uma equação muito complexa, só por chegar no final dela e acertar, além da satisfação disso acontecer, que tu te sente bem, para quem gosta desse tipo de desafio, tu tá criando conexões neurais, assim. Eu vejo a matemática como, sabe caça-palavras? Ou palavra cruzada, que as pessoas usam para... A matemática, ela é mais ou menos isso, né? É claro que dentro de um currículo cheio como é o do Brasil, onde a gente não consegue botar em prática no dia a dia, fica um pouco sem sentido e eu concordo contigo. Tá? Eu concordo contigo em algumas coisas, né? Logaritmos, aí tem outras coisas como polinômios, mas ao mesmo tempo, ali dentro tem habilidades e competências que tu, aluno, não conhece, né? Sim. Então, quando tu tem uma coisa com muita letra, com muita informação, a capacidade de organizar aquilo ali para tu resolver te desenvolve alguma coisa. Sim. Entende? Então, isso é uma das coisas que a gente não enxerga quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. E aí a gente, eu não botei em prática aquilo. Aí vamos pegar a Bhaskara, que todo mundo fala de Bhaskara, né? A gente consegue sim calcular muita coisa com a Bhaskara, é uma fórmula extremamente importante, mas a gente não aprende no Brasil a colocá-la em prática. E eu acho que eu contei umas vezes umas histórias para vocês na época de alunos que nos Estados Unidos conseguiram calcular áreas gigantescas, áreas que não eram áreas um retângulo, um quadrado, um triângulo, né? Áreas de espaço aéreo, usando a Bhaskara, vendo a aplicação. É que a gente não usa, né? Sim. A gente não tem a gente até tentou com o novo ensino médio colocar em prática muita coisa, mas a gente não coloca, não tem espaço na nossa escola, porque é muito currículo, muito conteúdo no currículo. Claro. Acho que mais ou menos te respondi. Mais ou menos, sim. Sabe, uma coisa que eu percebi bastante é que a regra de 3 resolve tudo. Tudo. Porcentagem. Tudo resolve. Tudo. Assim, ó, depois que eu fiquei sabendo disso, eu não quero mais saber de nada. Meu irmão vem pra mim, mano, me ajuda com tal coisa. Daí eu vejo aqui e faço uma regra de 3. E ele, cara, como é que tu sabe disso? Daí eu fico, eu sou bom, né? Porque eu sou bom e tal. Mal ele sabe que eu fiquei em recuperação muitas vezes em matemática, né? Que idade que ele tá? Ele tá com 9. Fez 9 dia 28. Tá no La Salle, não? Não, ele tá no Adventista. Adventista. No Adventista. Não vai ser meu aluno, então. Se fosse, tu ia pegar no pé dele, né? Eu sei. Tu ia pegar Imagina, no pé dele. Eu sou muito legal. É verdade. Não, mas eu acho assim, William, tem muita coisa na escola que a gente acha que não tem proveito. Assim, eu sempre falo com meus alunos, né, agora. A gente está em porcentagem e juros. Educação financeira é extremamente importante, né? A quantidade de endividados que nós temos no Brasil, porque não sabem calcular um juro, que não conseguem diferenciar, que não conseguem entender, por exemplo, o que é um financiamento, né? E como isso vai impactar na vida. Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro e compra a casa e aí tem o imposto, não consegue calcular como vai ser isso lá na frente. Ou compra um carro e não consegue pagar o IPVA depois. Exato, e aí vê que a parcela é muito alta, né? As pessoas não se dão conta às vezes, que a parcela é 30% do seu orçamento, 20% do seu orçamento. O que é o 20%? O que é o 10%? Eu vejo que a gente, isso não é o La Salle, obviamente, né, a rede ou qualquer outra rede, é o nosso sistema de ensino que às vezes a gente precisa aprofundar mais em certos assuntos. A porcentagem, a educação financeira, e o novo ensino médio tentou fazer isso.
A ideia é muito boa, a prática Me fala um não. pouquinho mais sobre esse novo ensino médio, que eu não entendi direito como é que ele ia funcionar. Pelo que eu vi, o aluno ia escolher para onde ele ia seguir. Isso é verdade? Tem a parte que é escolar básica, então uma criança, um adolescente que está aqui no Rio Grande do Sul, está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele tem a parte do currículo básico que é normal para toda a escola. Tipo Então, português, matemática, inglês? isso, e a quantidade de períodos ou horas que se tem de cada uma dessas disciplinas, né? Então, Sim, não, história, geografia, não tem como a gente não estudar isso, porque o Enem, pede. né, ele aborda tudo isso, né? A ideia é o Enem mudar em 2024. Agora a gente tem uma esperança de ver como é que vai ser esse Enem, porque é o primeiro Enem depois que o novo ensino médio foi implementado, Sim, né? E a gente tem pouca informação de como ele realmente vai ser. Mas a ideia era isso. O currículo básico, né, a formação geral básica é a mesma. Então, a quantidade de horas de matemática, de história, de geografia é normal para o país inteiro. E aí, dentro disso, a escola, a prefeitura, o Estado, né, quando eu falo de privado e Estado, ele pode escolher ali as disciplinas eletivas, né, ou disciplinas onde o aluno ele vai se aprofundar mais. Então, ele tem mais aulas de humanas, ele tem mais aulas de linguagens, ele tem mais aulas de matemática, de ciências, porque ele vai seguir uma certa linha depois que ele se formar, tá? sim, Então, ele pode escolher. Então, o aluno faz humanas, ele não vai lá fazer dentro do itinerário formativo, que a gente fala, que é o itinerário, ele não vai escolher matemática, ele vai fazer sim. mais humanas. Agora, a base da matemática toda, todo mundo tem igual, Entendi. entendeu? Mas, claro, se ele vai fazer um vestibular, né, que tem uma prova específica na sua área de conhecimento, ele vai ter mais facilidade. Claro. Que ainda não sabemos como que vai ser esse vestibular, esse Enem agora, em 2024, né? O que nós tínhamos de informação era que o Enem em 2024 ele seria português, matemática e redação, nesse primeiro momento, assim, né? Uhum. Mas não sabemos exatamente como ele será, né? Hoje a gente tem... Tu fez o Enem? Fez, Fiz. Eu né? fiz só para fazer, só para ter o Para Enem ver como lá. é que era. É. Hoje a gente tem 180 questões, a gente tem 45 questões de matemática, sozinha, pura, né? Aí a gente tem as outras três áreas divididas em 45 questões, mais a redação. Sim. Não sabemos se vai O ser assim Enem no é final do ano. importante mesmo? Tu acha válido o Enem? Eu acho válido o Enem. O Enem, eu acho que ele é uma ferramenta de entrada do público, do grande público nas universidades, né? Eu acho que o vestibular URGS, por exemplo, né? Eu tô meio enferrujada de URGS, porque agora eu tô com um gato atrás do computador. E ele morde a tela, esse Meu Deus. pentelho. O Enem, ele é usado por grandes universidades, né? Do Brasil inteiro, mas, assim, eu tô um pouco enferrujada no vestibular da URGS, porque eu tô só no Fundamental 2, eu precisei de um tempo na minha cabeça em 2023, Sim. então eu vim só para o Fundamental 2. Lá no Rio eu trabalhava só como médio, eu era coordenadora do ensino médio, então eu ficava muito focada no Enem e no vestibular da UERJ, que é um vestibular específico, diferente, como é o da URGS, né? Sim. Mas eu acho que a gente precisa ter mecanismos, sim, de entrada de alunos nas universidades federais, públicas e as privadas. Agora, o Enem, do jeito que ele acaba sendo desigual, porque o que eu É isso tenho que na eu escola... penso. É isso que eu penso. Mas aí a gente teria que reformular um todo, não só o Enem, não só a forma como esse aluno entra na universidade, né? Sim, A gente precisaria reformular muita coisa, desde a base, né? A claro. base tem que ser mais forte. O nosso aluno da escola pública, hoje, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento de dia a dia de escola pública, eu nunca trabalhei em escola pública, eu sempre trabalhei na privada, mas a gente vê os relatos, né? Dos colegas, dos professores, de alunos que estudam na escola pública. Então, a gente vê o quanto é desigual e o Sim, quanto é, né, diferente. O que eu passo para o meu aluno numa escola particular é muito mais do que, às vezes, ele consegue receber. E a realidade do meu aluno particular é diferente do aluno com da certeza. pública, né? Então, o aluno da pública, às vezes, ele não tem
base, às vezes ele está com fome e está lá na escola, às vezes ele está com problema familiar absurdo, às vezes ele está com violência doméstica e no bairro, e a gente tem que jogar esse monte de conteúdo. Então, nesse sentido, o Enem ele é desigual, mas ele é necessário de alguma forma, né? Sim, eu vejo que tem muitas pessoas que estudam em colégio particular a sua vida inteira, acabam pagando um cursinho, um olho da cara, para passar numa federal, sabe? É porque eu acho que, assim, minha realidade, tá? Sim. Eu acho que vai muito da instituição que o aluno tá, né, particular, e vai muito do foco do aluno, né? Eu falava isso para vocês lá na época que eu dava aula para a turma de vocês, que era uma realidade, William, totalmente diferente de hoje em dia. A gente tem alunos 100% diferentes do que eu tinha na época de vocês, assim, sabe? Como assim? Me explica mais. A informação para eles vem muito mais rápido do que vinha para vocês. A internet Sim. ainda era, na época, uma carroça, em 2015. A Né? gente Quando mal tudo se usava formou. na sala de aula. Mal usava, né? Então, assim, informação tem um monte, conhecimento não. Sim, Né? entendi. Vocês ainda me parecem um pouco mais resilientes na busca de uma coisa mais devagar. O que eu vejo da geração que a gente tem hoje é tudo muito mais instantâneo. Isso pode ser, eu não estou falando que isso é uma verdade, mas eu acho que isso pode ser um reflexo da internet e da rapidez que eles recebem as coisas, né? Então, eu tenho um aluno hoje mais ansioso, menos paciente para esperar, para ver o processo terminado, né? A pandemia também deu um jeito de impactar esse aluno que ficou ali um gap de 1 ano e meio, 2 anos. Isso que eu ia te perguntar, tu deu aula na pandemia? Como é que foi esse período pandêmico? A pandemia eu assumi, eu estava como assistente da coordenação e professora de matemática no início de 2020, em fevereiro. E quando lá no Rio a gente recebeu a ordem do governador para fechar a escola, foi no dia 13 de março de 2020, veio uma ordem que nós tínhamos que fechar a escola na segunda-feira por 20 dias, que seria as férias escolares. Sim. Até então eu era professora, né? Nenhuma escola estava preparada para aquilo, né? Eu trabalhava numa escola da Barra da Tijuca, uma escola com poder aquisitivo do alunado muito grande, assim, mas ninguém estava preparado. E aí eu estava aprendendo a ser coordenadora, eu estava fazendo minha especialização, mas eu ajudava o meu coordenador do ensino médio. E aí veio uma demanda, aí a gente não voltou para o presencial, que a coisa começou a ficar pior e pior e pior e pior. E aí, no início de abril, a gente começou com aula online no papel. A gente postava PDF, não entrava ao vivo. Meu Deus. Porque a gente não sabia exatamente como é que ia acontecer, se aí tinha a questão de sindicatos, professores, a imagem do professor, que no fim das contas o professor entrou na casa do aluno, o aluno entrava na casa do professor, o professor tinha uma realidade, às vezes, que a gente não estava sabendo, né? Às vezes eu tenho um professor que cuida do idoso, eu tenho um professor que cuida de 3 crianças, eu tenho um professor que morava em zona perigosa. Como é que eu ia abrir uma câmera e botar aqueles 40 alunos na frente desse professor dentro da casa dele? Bah. Então, a gente fez uma comissão e ali eu entrei na coordenação e aí eu fui substituída por uma estagiária minha, que virou professora, está lá ainda até hoje, a professora de matemática, Juliana. E aí, sim, a gente começou a ver como é que seria isso. Foi uma loucura. Nos primeiros meses, assim, abril, maio e junho, a gente trabalhava, eu vou te falar, 18 horas por dia. O pessoal da equipe de coordenação e tudo mais, para botar essa escola no ar, uma escola que não tinha uma estrutura de internet assim maravilhosa, não tinha. Então, quando a gente viu, a gente foi fazendo, a gente foi aprendendo, a gente foi vendo. Aí eu tinha professores monstros de física, química, matemática, professores do pré-vestibular, que era onde eu trabalhava, terceira série do ensino médio, que não estavam acostumados com isso aqui. Sim. Nem a gente estava. Então, a gente teve que fazer tutorial, reunião de noite online para ensinar eles a gravar uma aula e para ensinar eles a entrar num Meet, sabe? Sim. Então, as pessoas começaram a adoecer. Quem estava mais perto de se aposentar ou aposentado pediu demissão, sabe? Meu Deus. Pessoas, assim, surtaram.
Mas no fim das contas, lá no Rio foi um pouco diferente daqui, pelo que eu sei. A gente voltou para o presencial no finalzinho de 2020, era já outubro, com 20% dos alunos. E aí a gente já tinha transmissão ao vivo de sala de aula, então o aluno que estava em casa, ele recebia a mesma aula e o professor já podia ir para a escola. 2021 aí a gente já estava com 40% no início. Quando começou a vacinação, a gente já foi para 60%. Final de 2021, a gente já tinha todo mundo de máscara na escola, com distanciamento. A gente dividia, era uma turma de 8º ano, por exemplo, a gente fez 2. Sim. Então a gente construiu sala, foi uma loucura. Mas isso afetou muito os alunos, porque tu sabe, estudar online, fazer... Aí, mecanismos de não colar numa prova, a gente foi descobrindo, sabe? Assim, eu fui pesquisando, porque daí tu começa a comprar programas, foi um aprendizado e tanto, assim, mas impactou muito o aluno. Como é que tu sabe que o aluno não está colando? Na realidade, tinha alguns programas que tu conseguia vigiar, né? As universidades que têm o EAD já há um tempo, até antes da pandemia, elas têm isso, assim, né? Se o aluno troca de tela, cai a prova, fecha, não abre mais. O Google, o próprio Forms, começou a dar ferramentas para a gente para randomizar as questões, elas embaralham. Sim. Então, a gente tinha embaralho de questões e tinha... Aí a gente fez um que era um aplicativo era um site que eles entravam, eles eram direcionados para o site. Então, esse site vigiava todo o computador, o som ao redor. Então, assim, o aluno, se ele abrisse a prova, ele caía direto nesse site. Então, a família tinha que assinar um aceite, que o aluno estava sendo filmado. Então, ele estava fazendo a prova sendo filmado. Então, se ele parasse muito de olhar para a tela, começasse a olhar ao redor, tivesse sons que a gente fosse ouvir, ele gravava tudo. E aí ele dava a prova como possível cola. Não era essa palavra que usava, não vou lembrar agora qual a palavra, mas como possível fraude. Tá. Porque às vezes tinham programas que se usam em universidades de fora para te fazer programas de mestrado, doutorado, que às vezes tu tem que fazer uma prova fora, tu está em outro país e faz. Sim. Então, esses programas começaram a ficar baratos, as empresas começaram a vender para as escolas. Ah, claro. E aí a gente comprou. Só que eles davam um jeito, sabe? Então, assim, sei lá, tinha outro computador ali atrás, ele pesquisava. O aluno é esperto. Aluno é muito esperto. Aluno é esperto. E aí, nesse sentido, assim, eles não aprenderam. Então, como era tudo aqui também, cálculo, tu tem que pegar o papel e fazer, sabe? Tem que ser na mão. Tem que ser na mão. Sabe, escrever, a escrita ficou muito prejudicada. Eu não sei mais escrever, tá? Sendo sincero. Eu não sei mais escrever. Eu escrevo uma linha com a letra bonita e a próxima já tá feia. Mas acho que não é só tu, não. Eu não aguento mais escrever. Eu prefiro muito mais pegar e digitar do que escrever. Mas e aproveitando essa parte, a gente tá falando de tecnologia, pandemia, etc. Como é que tu tá vendo o chat GPT sendo incluído nas escolas hoje? Porque a gente bota ali pro chat, quanto que é o logaritmo tal de não sei o que, da Bhaskara X, ele vai te entregar a resposta pronta. Mas a gente entra numa contradição, concorda comigo? Que a prova, ela é tradicional. Sim. Tá? Então, assim, hoje em dia, né? Prova papel na escola. O vestibular, papel na escola, né? O Enem, papel. Eu acho que o chat GPT e todas as ferramentas que tem, hoje, a nossa própria apostila, que a gente usa na escola, ela tem o site, ela tem aplicativo, ela tem um chat GPT dentro, que é para ajudar o aluno. Eu acho maravilhoso, sabe? Mas o que falta é o aluno tentar, entendeu? Assim, se o aluno fosse... Eu digo para eles, às vezes, sabe como é que eu sou em sala de aula, né? As coisas que eu falo e brinco e tal. Gente, vocês estão sendo boca abertas, porque vocês estão se enganando. Então, assim, use o chat GPT para confirmar a tua resposta. Use o chat GPT para elaborar alguma coisa, mas lê o que tu está escrevendo, né? Vocês podem ir muito mais do que a minha geração foi, entende, William? E eu não acho uma coisa ruim. Só que no fim das contas, no vamos ver, a gente está no tradicional de 1950,
que é uma Sim. prova de papel onde o aluno precisa escrever e desenvolver. Entende? Ele vai Sim. ter que, em algum momento, fazer. Então, se ele tem o ChatGPT para ajudar ele, né? Às vezes eu não consigo dar uma resposta. A gente ainda usa o Classroom como apoio ao aluno. Eu não consigo dar uma resposta na hora, porque é 10 da noite o aluno está estudando. Eu não vou responder ele às 10 da noite. Não é o meu momento disso, né? E ele pode ir lá no ChatGPT e fazer um negócio que eu não podia fazer quando eu estudei. Nem tu. Sim. Tirar uma dúvida, né? Então, eu estou explicando um negócio. A minha linguagem, ela não é acessível para o aluno. Tem o ChatGPT, tem o vídeo do YouTube, tem 1000 professores que viraram YouTubers, Muita showman, gente. né? Muita Muita gente. gente. Então, eu acho que se o aluno quisesse mesmo aprender, ele tem um recurso na mão maravilhoso, Sim. entende? Só que eu acho, sim, claro, dificulta alguns processos de avaliação. Né? Tu vai pedir para um aluno fazer um trabalho. Não tem como eu saber se esse aluno fez esse trabalho sozinho, Ou botou no chat para ele te ajudar. ou já botou no chat para ele me ajudar, né? Sim. Então, a Expocol dos alunos ali no La Salle foi um debate, assim, ano passado. Teve aluno que fez a Expocol sobre o chat GPT, né? Eu fui na Então, Expocol ano passado. Eu acabei eu não te vi lá, não, indo. né? Acho que eu não te vi. Não, não. Foi Eu de vi o noite. Marcelão, eu vi o Ayrton, eu vi mais Eu acho uns que dois, eu acho. foi à noite, eu acho. Fui Foi na de época do ensino noite. médio. Eu Sim. estava durante o dia, né? E aí, sabe, eu acho que pode ser muito vantajoso. Só falta saber usar melhor, entendeu? Sim. E o negócio do alunado do estudante, ele quer se livrar daquilo. Então, ele usa como uma cola, né? Sendo que pode ser usado para muita coisa, sabe? A gente usa ChatGPT, o professor usa. Porque às vezes tu tá sem criatividade, tu quer fazer um trabalho legal, tu quer fazer um negócio criativo, o chat ajuda. Muito. Né? Muito. Então, eu quero escrever um texto, eu preciso que... Eu sou a pessoa que é ruim de texto, sabe? Tenho horror a texto. Só escreve uma frase, o chat completa e acabou. E me Adeus. ajuda, entende? Aí, claro, tu pode... Tem coisa que ele vai botar mais, tem coisa que vai botar que ele não quer, mas, cara, organiza as ideias, tu vai aprendendo, sabe? Assim, Sim. Então, eu vejo que podia ser uma ferramenta incrível, mas a maturidade ainda é muito pequena. Claro. E é completamente compreensível. Sim. A gente fica chateado, mas, cara, é aluno, é criança, é estudante, eles estão aprendendo, sabe? Mas não é uma coisa que vale a pena. Eu acho que tem que ser usado, sim. Sabe que eu percebi uma coisa muito assim na cara, que eu fiquei muito em choque quando descobri isso? Que eu, em 2015, eu achava que eu era o cara adulto. Hoje em dia, com 25 anos, 10 anos depois, quase 10 anos depois, eu fico pensando, cara, como tu é criança. É verdade. Eu vejo Imaturo. E imaturo, né? Totalmente imaturo. E naquela época eu achava que eu já era muito mais evoluído que os outros, que eu já conseguia fazer muito mais coisa, que minha maturidade já estava muito grande, que não sei o quê. E hoje eu fico pensando, cara, tu foi muito burro. Mas acho que é parte do processo. Eu vejo assim, com a idade que eu dei aula para vocês, às vezes eu me lembro de alguns debates que a gente tinha em sala de aula e conversas, lembra que a gente conversava sobre um monte de assunto? Sim. A gente pensa assim, eu sei um monte de coisa, eu tô sabendo tudo. E não tô. Na verdade, a gente tá vivendo aquele momento e com o tempo a gente vai amadurecendo. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 25 anos. Com certeza. A minha vida, as minhas escolhas, tudo que eu faria seriam diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que se a gente não passasse por tudo que a gente passou, a gente não teria aprendido, assim. Muito provavelmente tu aprendeu muito com o teu acidente. Sim, com certeza. Que foi uma coisa ruim, mas que tu aprendeu, sim, né? Eu aprendi muito com tudo que eu vivi em 2022 e 2023, né? Que eu me separei, apesar de ser um divórcio relativamente saudável e amigável. Nunca um divórcio, uma história de um casal é legal, né? Uma separação é um negócio bem pesado, não é fácil, né? Ainda mais um namoro já é pesado, imagina um casamento. E foram 13 anos de casamento e eu conheço essa pessoa há 31. Muito tempo. Então, assim, é muito tempo. E aí uma mudança muito drástica de vida, né? Por uma escolha minha. Eu escolhi voltar
escolhi voltar porque o La Salle disse, vem que tem uma vaga, né? Uhum. E aí, todo um projeto de vida que eu estava tendo, eu, cortei no meio. Porque, não sei se você vai falar sobre esse assunto, Pode mas falar, pode falar. Tô aqui para te ouvir. deixa eu ver, deixa eu me lembrar das datas. Dia 2 de janeiro, eu mandei uma mensagem para o Áureo, que hoje é diretor, para a esposa dele. Mas mandei porque eles têm parente no Rio de Janeiro. E eu vi Sim. que eles estavam no Rio, perto de mim. E eu já estava trabalhando, 2 de janeiro. Por que eu já estava trabalhando? Porque eu optei não tirar férias. Eu só tirei o feriado entre Natal e Ano Novo. Porque para mim ia ser um período de muito trabalho 2023 no Rio, porque a gente estava colocando junto com um parceiro um pré-medicina. Que lá no Rio, a escola ela é boa quando ela aprova nas universidades federais, que são 5 ou 6 que tem na região. Sim. Então, tu não entra no top das escolas se tu não aprova, sei lá, 40% do teu aluno, né? E eu estava trabalhando muito, e aí eu mandei, e estava separado. E aí eu mandei para a esposa do Auro, olha, vou voltar em 2024, acho que vou voltar. E aí ela disse assim, Annelise, vai voltar? Não sei o quê. Eu falei, pô. Ela disse, olha, agora não tem vaga, tá tudo fechado. Eu falei, beleza, é para 2024 mesmo. Ela, mas dá teu celular aí, porque se souber de alguma coisa, eu falei que estava separado, enfim. 3 dias depois, o Áureo me mandou uma mensagem que tinha surgido 30 horas. Isso foi dia 5 de janeiro. E eu tinha que decidir em 24 horas se eu voltava ou não. As vantagens de voltar eram, eu tenho o meu apartamento aqui, que estava alugado, tenho a minha família toda aqui, amigos. E as desvantagens de voltar é deixar o pai longe do filho, né? Meu ex-marido e o Augusto. Todo um projeto de crescimento na minha carreira, porque eu estava tentando um mestrado na USP, online, em educação. Eu estava ali do lado do meu chefe lá, na coordenação do ensino médio, pensando em um monte de coisa, trabalhando um monte. Era todo um projeto de carreira que eu estava tendo lá. E aí eu decidi, em 24 horas, voltar, né? Porque o Rio é muito caro e porque eu precisava desse momento para retornar. Então, Sim. quando eu retornei, a decisão foi minha, tudo mais, mas não foi nada fácil. Mas tu acha que tu deu um passo para trás para dar 2 para frente? Acho que sim. Acho que eu dei os 2 passos para trás. Para dar uns Mas 5 para frente? não no sentido, quando eu falo isso, as pessoas, porque tu acha que tu regrediu em voltar a ser professora? Não, eu sou professora, eu me formei professora, eu sempre vou ser professora. Sim. Não era nem isso, assim, né? Mas eu acho que retornar 2 passos para trás no sentido de projeto de vida, assim. Lá, casada, não sei o quê, a gente estava elaborando até um determinado momento, os dois estavam pensando juntos, né? No que fazer da vida, os dois com 40 anos, praticamente, os dois prestes a começar a desfrutar alguma coisa da vida, não só trabalhar, entendeu? E nesse sentido, eu penso que eu dei 2 passos para trás. E aí eu vim para cá. 2023 foi um ano muito difícil, foi um ano de muita reconstrução, assim, mas também foi um ano de muito aprendizado. Então, por isso que eu te digo, assim, quando tu te olha lá atrás, 2015, quando foi meu aluno, e hoje, tu passou por um monte de coisa que te fez ser quem tu é hoje. Com certeza. Né? Então, assim, várias coisas que eu vivi nesse tempo. Morar sozinha com meu filho, eu sou mãe 100% do tempo. Eu tenho minha família em Gravataí, meu irmão, minha mãe, as madrinhas do meu filho que me dão um apoio, né? O pai vê o filho a cada 60 dias, 45 dias, só que sou eu o tempo todo. Então, sou eu para tudo. Eu para trabalhar, eu fazer comida, eu fazer mercado, eu quando estou doente, eu quando ele está doente. Então, eu aprendi tanta coisa e não estou romantizando, mas a gente se vira nos 30. E não poderia ter escolhido melhor. Eu acho que daqui para frente as coisas vão mudar e vai ser tudo melhor. Mas eu não passei necessidade, né? Eu me separei e vim para meu apartamento. Eu tenho uma realidade de pensão certinha. Não posso, sabe, reclamar assim da vida. Mas quando tu tá num negócio, o Rio de Janeiro é uma cidade encantadora para um monte de coisa, né? E aí tu volta para um lugar que não tem tanta coisa para fazer, não tem a praia, não tem aquele monte de cultura, aquele monte... Eu fiquei meio assim, agora eu já tô bem.
Eu já vejo que aqui é o meu lugar e eu deixei lá muitos amigos e muita gente legal. Assim, foi Claro. muito. Coisa boa, coisa boa. Eu tomei algumas decisões também que pesaram bastante na minha vida, né? E depois que eu tomei essas decisões, eu vi foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Entendeu? Porque quando tu tá, um exemplo, no meu caso, eu tava trabalhando no CLT fixo num lugar. Decidi largar. Larguei o CLT e vou ver o que vai acontecer na minha vida. Em 2 meses já tava com um monte de cliente PJ. E daí eu fiquei, olha aí, se eu não tivesse largado, né? Claro, as pessoas ao meu redor me ajudaram bastante. Minha namorada me ajudou muito, minha família me ajudou muito. Mas a gente tem que ir pro escuro para conseguir enxergar a luz, né? Exatamente. Mas não é fácil, né, tomar a Não é decisão, fácil. assim. Não é Eu acho que fácil. eu nunca chorei tanto na minha vida como eu chorei naquele dia que eu fui falar pro meu chefe de lá que eu ia voltar e fui conversar com o pai do Augusto que eu ia voltar, né? Então, Sim. eu descobri essa proposta, era 4 da tarde, eu nunca vou esquecer, às 6 da tarde eu estava conversando com o meu diretor de lá e ele pediu para eu trabalhar todo janeiro, eu trabalhei todo janeiro lá, eu peguei o voo, cheguei aqui no dia 28 de janeiro, dia 1º de fevereiro eu estava me apresentando no La Salle. Meu Então, Deus. ano passado eu não tirei férias, sabe? Só as férias de julho, assim. Então, foi um ano muito louco, de muita coisa. Eu voltei com 7 malas, um gato e uma criança. Aquele gatinho que tá deitado? Aquele é novo. Aquele Aquele é lá eu novo. peguei, adotei agora. É uma que passou, que ela é É um meio... laranjinha, né? É, Esse é terror. É esse é o terrorista. terror. E a preta, ela é uma gata aristocrata, né? Porque ela veio de uma cobertura na beira do mar da Barra da Tijuca, nunca pisou na terra, ela te olha com arrogância e ela veio de avião e tá morando em Canoas agora. Olha aí. Essa se deu bem agora. Essa Tá na terra do também. X. Mas assim, a gente aprende, né? Assim, eu tô feliz na fase que eu tô vivendo, mas é uma fase de reconstrução. Aos Sim. 42 que eu faço sábado. 42 anos. Olha, meus parabéns. Adiantado pra ti. Isso aí, isso aí. Tu é ariana? Graças a Deus. Meu Deus do céu. Agora eu entendo por que que a gente se bicava tanto em aula. Eu sou Por quê? Tu é o pisciano. quê? Tu é o quê? Pisciano. Mas pisciano não é calmo? Eu A minha sou sobrinha é calmo, mas pisciano. ariano com pisciano não combina. Eu Ah, tenho 2 arianos aqui em casa, minha mãe e meu irmão. Então tu imagina. aquele teu irmão pequenininho que nasceu lá na época, aquele Esse aí já alemãozinho, tá bem alemãozinho, gigante. Tá tá gigante gigante? já. Deixa eu. Ô, Luca! Não vai vir, eu acho. Aí eu Você te tem mando uma. vergonha? Deixa eu te mostrar uma foto dele aqui. Manda. Ele também tem episódio aqui no podcast. Se quiser ver. Um episódio bem legal. E pra tu que tá nos vendo aí também. Vai ver, por favor, porque ele é incrível. Depois eu te mando no WhatsApp. Depois eu te mando. Me Não vou, manda. Eu te não vou mandei meu mostrar aqui pro telefone, pessoal. né? Te mandei meu telefone. Acho que sim. Não Quando é sei. que vai no ar esse podcast? Esse episódio vai lá na sexta-feira, agora, um dia antes do teu aniversário. Olha! Então, parabéns pra ti, tá? Obrigada. Quer deixar algum recado final, tuas redes sociais pro pessoal te seguir? Eu quero, olha só. Deixa eu ver. Primeira coisa, assim, a matemática ela vale a pena, tá? Eu sei que o William falou de logaritmo, mas é legal descobrir, é legal resolver as coisas. Eu tenho um monte de aluno que faz engenharia, ex-aluno. Eu tenho encontrado muito aluno, William. E aí eu passo pelas pessoas, eles me cumprimentam, e às vezes eu não lembro quem é. Então eu acho que até tem uns 1.500 aí que passaram por mim, jovens de Meu Canoas, Deus. então é muita gente. E é legal aprender matemática, estudo. Façam o que vocês querem fazer de forma bem feita, com amor. Não, brinquei com eles essa semana, disse, gente, se é para fazer bolo de pote, vender tua arte na praia, fazer um vestibular, estudar, sei lá, na Rússia, nos Estados Unidos, o que for fazer, faça bem feito, faça com vontade, né? O que eu mais tenho é a história de ex-aluno que não seguiu a faculdade e está super bem sucedido, outros que seguiram a faculdade e não deu muito certo, outros que fizeram o tradicional e estão super bem. Então, assim, o que a gente tem que fazer, faça bem feito, né? Faça com amor. Eu acho que o que vai faltar, e aí, para fechar, sempre me perguntam, se eu tenho medo de ser substituída pelo computador, porque o aluno pode aprender sozinho, né? É só tu ser um pouquinho
organizado e autodidata que tu tem tudo, né? Eu posso aprender hoje o que eu quiser na internet. O que vai faltar é o ser humano. Então, assim, é o olhar, né? As nossas conversas que a gente tinha em sala de aula, sabe? O carinho. Quantos alunos que às vezes a gente vê que não estão bem, que tu dá um abraço, que tu dá um beijo, e eles fazem o mesmo com a gente. Então, assim, eu acho que dar aula, ser professor, é uma das profissões que não vai sumir, tá? Eu não sei se ainda vão ter professores no futuro, porque ninguém mais quer, mas a gente não vai ser substituído, porque isso, olho no olho, o carinho, ser convidado depois de 10 anos, sabe? Ficar na tua memória. E olha que eu convidei algumas vezes, hein? É verdade. Convidei algumas vezes. E tu sabe que eu recebo várias mensagens de alunos, às vezes, olha, eu lembro que tu falou naquela aula e tal, e não é de matemática, sabe? A maioria não vem falar de matemática para mim, vem falar da troca, da relação que a gente teve de amor, de carinho, de companheirismo, em um ano inteiro que a gente se vê, né? Então, às vezes, a gente vê mais o aluno do que o próprio pai e mãe. Claro. Porque pai e mãe trabalham e a gente vê eles todos os dias. Então, é isso. Façam o que vocês forem fazer com amor, com carinho, porque é o que vai ficar, né? É que tem aquilo também, né? O professor, ele acaba sendo a tua família, que nem teus colegas de trabalho. Exatamente. A gente passa muito tempo, né? Tu sabe que agora na Salle tem 6 períodos de matemática. Eu vejo os meus alunos do 8º ano todo santo dia. Nem que seja por um período. Então, acaba que tu fica muito ligado a eles, às histórias deles. Então, não adianta, não é só a matemática ali, eu vou conversar com eles, vou ver se não estão bem, às vezes estão doentes, eles só querem um beijo, só querem um abraço, sabe? Então, isso é a diferença entre o ChatGPT e um professor vida real, assim. Claro. E eu dou aula particular, eu não sei se eu vou ter muito tempo daqui para frente, porque tem algumas coisas que estão surgindo, mas eu estou todas as manhãs no La Salle, e aí eu tenho tardes e noites, às vezes livres, apesar de 2 ou 3 propostas que estão vindo aí de trabalho fixo de novo, mas eu dou aula particular para quem quiser, né? Pode me chamar no meu Instagram, que é Anne, 2 N's, Bruch06, Bruch é BRUCH, que aí eu converso e vejo, dou aula presencial, vou na casa, o aluno vem na minha casa, odeio dar aula online, mas a gente dá também, vou fazer o quê? Então tá. Tá? Muito obrigado de coração por ter aceitado participar aqui depois de tanto tempo que a gente não se falava, né? Verdade. Muito obrigado mesmo, foi muito legal trocar essa ideia contigo. E para tu que tá nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, vai seguir ela nas redes sociais. Não te esquece também de me seguir. E se tu quer aprender matemática, chama ela que ela entende bastante, tá bom? Um beijo, se cuidem, até uma próxima e tchau. Obrigada, tchau, tchau.